Dessa questão do sair do sistema. Sim. Né? De andar por fora. Quando que foi isso aí? Entre 2006 e 2008, culminando em 2010. Foi um processo. E como é que foi esse processo para você? Eu acho que quando eu paro e penso hoje, fundamentalmente foi teológico. Teológico. Fundamentalmente. Ainda que as pessoas falem das coisas, dos eventos que aconteceram, dos dissabores da jornada, eu não vou relembrar agora. Tudo bem, fez parte. Fez parte, Mas uma coisa eu descobri naquela época, que hoje eu tenho clareza de fundamentação para poder dizer, para dar nome aos bois. Eu faço o que eu sou e eu sou o que eu creio. Ok. A minha ortodoxia, a minha ortopatia e a minha ortopraxia. Então, de novo, eu faço o que eu sou e eu sou o que eu creio. Porque eu creio em sou Cristo. E faço. Se eu creio em Cristo e o Evangelho começa a ser a orientação, é a minha lente, é a maneira como eu enxergo, a minha visão de mundo, é a minha transformação. Eu morro para mim mesmo, eu nego a mim mesmo para começar de novo, para ser a imagem dele. Aqui eu sou bem calvinista, é uma queda total, é uma depravação total, não sobra nada. Eu preciso dele, nada. sem ele nada sou, eu sou um vaso. A glória não está no vaso, está no espírito. Então, eu só sou o que eu sou porque eu crio no que eu crio. E aquilo que eu passo a fazer é apenas a decorrência natural do que eu sou. Então, por que eu amo uma pessoa caída no mundo? Porque eu estava caído e ele me transformou. Mas a Bíblia diz que você tem que amar o inimigo. Tudo bem, mas eu não faço porque está escrito que eu tenho. Porque não é uma questão de lei. É uma questão de transformação. De natureza. Natureza. Tiago, é uma nova natureza. É um novo nascimento. O que eu entendo é que muitas pessoas transformaram a fé. O sistema transformou a fé apenas no aspecto legalista da coisa. Sem a fé em Cristo e na graça, eu não tenho um patos transformado, eu não sou uma nova criatura, eu apenas cumpro obedientemente uma lei. E obviamente o que eu faço por obrigação. Mas é pior do que isso. Hoje o ensinamento no sistema faça isso porque isso é certo. E se você fizer isso que é certo, você será um servo de Deus. E aí você será dele. É praticamente transferir a minha soteriologia para mim mesmo. Ok. Então a pregação de pode e não pode, deve e não deve, faça e não faça. Eu até brinco nas redes sociais, quando eu abro as caixinhas de pergunta, eu não respondo sobre pode e não pode. Isso aqui é pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Devo ou não devo? Eu falo, cara, faz o que você quiser. O problema não é o que você faz, o problema é quem você é. A pergunta não é eu posso pegar a secretária ou não posso? Eu posso até te responder, mas a pergunta minha é por que você quer. Exato. Já que você é uma nova criatura. Porque é o que você falou, né? Talvez ele não vai pegar a secretária, mas ainda continua dentro dele aquele desejo. Porque ele não lida com isso aqui. Né? Porque, na verdade, o problema de Deus com o ser humano não é o pecado que ele comete, é o pecado que ele é. É o pecado. É o estado de morte e de pecado que ele está. Raiz, né? É a raiz. Se eu não tiver uma transformação e um novo nascimento, eu posso até fazer o certo porque eu sou obrigado a fazer. Eu não adulterei, mas eu já olhei com desejo impuro. Você já pecou, não adianta você só fazer. Aliás, é muito mais profundo o Sermão do Monte. Não é, você não matou o seu irmão, mas você vive com ódio. Você já está morto. Na verdade, você foi engolido por um sistema chamado morte, que é o pecado. Então eu vim percebendo que, eu digo isso de uma forma geral, não quero dar nomes, não é? Mas há um sistema religioso do movimento evangélico que ele se preocupa com uma pregação de um comportamento moral sem que exista a verdadeira transformação do ser e sem que exista o verdadeiro anúncio do evangelho que transforma esse ser. E o que é pior é que esse padrão moral comportamental ele está extrapolando as paredes da igreja e a gente está julgando tudo o que acontece na sociedade segundo um padrão moral de certo e errado que nem nós, como diz Paulo, vamos conseguir cumprir, porque ninguém cumpre a lei, muito menos na carne, ainda queremos colocar isso goela abaixo, trazendo as maldições do Apocalipse para quem faz errado. E isso só aumenta a desorientação, isso é contra a missão. E isso é contraproducente em qualquer tipo de diálogo que você possa. E sendo que eu faço parte da música, música cultural. Na música você estabelece diálogos. O artista ele é meio que a pele da sociedade. Ele sente dores, ele traduz em palavras, em peças, em livros. Levanta os temas, né? Você levanta os temas, mas por trás você tem que ter um iceberg, aquilo é só a ponta. Porque por causa daquela música, se abre um microfone para você falar do que você pensa. Agora, se eu estou só na pregação de um comportamento moral, eu sou uma vergonha alheia quando eu estou diante de um microfone, porque eu não tenho nada, eu não tenho transformação e eu não tenho conteúdo. Eu só tenho uma aparência. Mas eu acredito que a maioria das pessoas abraça o sistema que anda pelo contrário, porque de verdade conheceram a Cristo. Eu tenho que fazer? Tá bom, eu faço. É obrigado? Tá bom, eu obedeço. Mas você tentar viver o evangelho da graça que foi transformado numa lei sem que seja transformado na imagem de Cristo é insuportável.
Chega um momento que a pessoa se sente sufocada e morta dentro de um lugar que se prega, supostamente, a vida de Cristo. A vida eterna. A vida eterna e livre em Cristo. Livre. Ela é livre, ela é tão livre que ela ofende a religião. Porque a lógica da religião sempre foi, desde antes dos dias de Cristo, uma lógica de controle, de domínio, de cerceamento de liberdade, uma lógica, desde os dias do Antigo Testamento, arrecadatória, uma lógica de domínio depois dos saduceus, da aristocracia. Você vai encontrar nos dias de Jesus uma lógica da religião que tem uma interlocução muito forte com Roma. Então, e essas evidências estão ao longo de toda a história, da Idade Média, da modernidade, mesmo depois da Reforma, e hoje talvez voltou com mais força ainda. O político gostaria de ser um sacerdote e o sacerdote gostaria de ter o poder do político. Então isso está em todas as páginas da Bíblia. A relação do rei com o sacerdote tinha que ter um profeta no meio, batendo e quebrando os dois no meio. Tinha que ter um Jeremias no meio, né? Tinha que ter um Malaquias, sabe? Isso. Porque o sistema profético, ele era exatamente a pedra no sapato. Sim. Dos dois ungidos. Porque ele trazia a vontade do eterno, né? O rei e o sacerdote. E os dois tinham linhagem. E a linhagem era monopólio, era oligarquia. Mesmo que fosse fora da vontade. E, aliás, era fora da vontade de Deus. Não precisamos nem inventar que Israel e Judá deram errado. A gente acaba o Antigo Testamento com as duas nações no chão. Eles se reerguem, entre aspas, estão debaixo dos gregos, depois debaixo dos romanos, com 100 anos de Judas Macabeu, que conseguiu um respiro com a cabeça fora d'água. Não havia mais reino. O reino se perdeu. A sucessão de reis pecaminosos, a gente encerra o Antigo Testamento na nossa cronologia bíblica, né? Malaquias sentando o rei nos sacerdotes, né? E você tem os profetas já pré-exílicos falando da destruição e os exílicos e pós-exílicos profetizando sobre o nascimento da igreja e de um novo Israel que a gente vai entender em Romanos, que não é territorial, não é nacionalista, não é étnico, ele é espiritual, ele é um outro reino de um outro rei. Então, quando eu não entendo isso, eu continuo querendo trazer de volta aquela imagem veterotestamentária de um relacionamento carnal, humano e terreno, onde sempre as oligarquias querem se manter no poder humano. E o nosso reino não é desse mundo. Sim. E a gente enxerga muito isso hoje. E me parece que, de uma forma geral, o sistema religioso foi engolido por esse sistema.